por gentileza, em João capítulo 17. João capítulo 17, a partir do versículo 1. João capítulo 17, a partir do versículo 1. Eu queria falar com vocês nessa manhã sobre a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a essa terra para morrer. Ele não veio passear, ele não veio apenas ser um bom exemplo. Jesus veio a essa terra para ir para a cruz. É por isso que quando João Batista ouviu, ele disse: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio como um cordeiro para sofrer mudo até o matadouro, para que hoje pudéssemos ter vida. Um dia ele voltará e voltará como leão. Ele voltará e voltará como rei. Mas ele veio como um servo sofredor. E é exatamente por isso que Israel não concorda que Jesus é o Messias. Porque eles esperavam um guerreiro, eles esperavam alguém que trouxesse paz, e principalmente nos dias de Jesus, eles esperavam um libertador do Império Romano. Mas Jesus veio para trazer paz. Primeiro, paz com Deus. Jesus veio para instaurar o seu reino, mas não literalmente ainda. Aquilo que ainda falta para Jesus cumprir, ele cumprirá dada a sua segunda vinda. As promessas e as profecias que Jesus ainda não cumpriu, ele vai cumprir quando ele vier em glória. Mas para o judeu isso não serve. Para o judeu, Jesus, ou melhor, o Messias, não Jesus, o Messias, viria a essa terra e instauraria o seu reino de forma eterna para sempre e em uma tacada só. Para eles o Novo Testamento não vale nada, para nós sim vale. E vemos pelo Novo que Jesus cumpriu muita coisa do Antigo. E aquilo que ainda não cumpriu, novo céu e nova terra, ele vai cumprir na eternidade, aguardamos isso. Ele não veio simplesmente para ser um bom exemplo, ele veio para morrer. E na sua última semana de vida, domingo, ele entra de forma triunfal em Jerusalém. Segunda-feira, purifica o templo. Terça-feira, está pregando o seu sermão escatológico. Quarta-feira, estão tramando para matá-lo. E de quarta a quinta, ele faz essa oração sacerdotal. E como é que eu sei disso? Porque quando é quinta-feira, no capítulo 18, ele já está no Getsêmani. E de quinta-feira para a sexta, nessa madrugada, muita coisa acontece. Ele é preso. Ele é traído por Judas, ele é julgado 2 vezes, a primeira de forma errada pelo Sinédrio judaico. Sexta-feira, às 9 da manhã, crucificado. Passa 6 horas naquela cruz. A primeira frase de Jesus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para João e Maria: filho, está aí tua mãe, mãe, está aí o teu filho. Eloi, Eloi, lama sabachthani, a quarta frase. A quinta: tenho sede. A sexta: tetelestai. E a sétima, às 3 horas da tarde: Pai, a ti entrego o meu espírito. Sábado, o seu corpo está na sepultura, mas domingo, logo pela manhã, ele aparece a Maria Madalena e as outras mulheres, porque ele não está morto, ele ressuscitou. E esta oração de João capítulo 17 são as últimas palavras, ou quase as últimas palavras de Jesus nessa terra, em vida. Jesus, antes de ir para o Getsêmani, orar somente com o Pai, falar somente com o Pai, sozinho, deixando 8 discípulos no pé do monte, Pedro, Tiago e João, no Monte das Oliveiras, e antes dele ir sozinho, suar sangue, e Hebreus 5:7 diz que ele também chorou. Antes disso tudo, ele faz uma oração pelos seus discípulos e para nós também. Jesus ora por aqueles que caminharam com ele, Pedro, Tiago, e também ora por nós. Versículo 1 do capítulo 17 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, quais coisas? As coisas do 16, sobre a sua despedida, estou indo embora. Jesus, o Senhor vai nos deixar sozinho? Não, eu vou enviar o Espírito Santo.
vai ser o consolador de vocês e é alguém da mesma essência que eu, porque também é Deus. O que Jesus fala para os seus discípulos no 16 é: a outra pessoa que existe em Deus, uma das outras, vai vir consolar vocês. Porque não tem testemunho de Jeová aqui, não tem? Se tiver, tem que converter agora. Não tem unicista aqui, não tem? Se tiver, vai ter que receber Jesus agora como Salvador. Nós somos trinitarianos e acreditamos que só existe um Deus em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pessoa de Jesus está orando à pessoa do Pai. E no 16, a pessoa de Jesus diz que a pessoa do Espírito Santo vai descer para ser o consolador, para estar ao lado dos discípulos quando ele subir. E no 16 ele também está falando: eu estou indo embora, eu vou morrer. Não é a primeira vez que Jesus fala isso, porque no capítulo 13, Jesus também fala para os seus discípulos: eu estou indo embora, eu vou passar muita luta e muita dificuldade, eu vou para a cruz, eu estou indo embora. E os discípulos começam a ficar desesperados, preocupados, tristes, porque Jesus está indo embora. Só que o consolo da pessoa de Jesus para os seus discípulos está no 14, a partir do 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito vocês, mas eu vou ir e vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu vou voltar, para que onde eu estiver, vocês também estejam para sempre. Os discípulos preocupados com a partida, e Jesus está dizendo: a minha partida é para a bênção, é para a favor, é para a glória de vocês. No 17, versículo 1, voltamos. Tendo Jesus falado estas coisas sobre o Espírito Santo e sobre a sua despedida, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Agora Jesus vai orar ao Pai e, antes de orar, ele traz uma postura de reverência. Irmão, é triste quando eu, Mateus, oro sem reverência. Porque muitas vezes eu oro sem reverência, parecendo que eu estou conversando com qualquer pessoa. Mas é triste também quando eu olho para a igreja e vejo que no momento de oração as pessoas estão sem reverência, como se fosse qualquer momento do culto. E se oramos assim no culto, imagina em casa. Será que temos uma vida de oração íntima? Será que conseguimos orar em público e também no secreto? Será que é possível termos uma vida de oração, orar em todo tempo, mas também, como Jesus nos ensinou, fechar a porta do quarto? Será que estamos fazendo isso? Como está a nossa vida de oração? Com reverência ou sem reverência, irmão? Porque se você não tem uma vida de oração, me desculpe, mas você precisa duvidar da sua conversão. Se você não ora, você não é crente. Se você não ora e não estuda as Escrituras, você é um ateu, na prática. É como se Deus não existisse para você. Não orei, não estudei as Sagradas Escrituras, não busquei a Ele não existe. Eu sinto informar que tem membro da Lagoinha Mangabeiras que está pior do que o diabo. Porque o diabo, a Bíblia diz que sabe que Deus existe, teme e treme. Quando, na verdade, muitos aqui já pararam de temer e tremer diante da presença de Deus. Jesus, diferente de nós, levanta os olhos aos céus em reverência e traz um adjetivo, e ele conhecia esse adjetivo. Ele diz assim: olha, Pai, é chegada a hora. Certa vez tentaram matar Jesus e não conseguiram, porque Jesus disse: eu dou a minha vida. Quando for a hora de me entregar, todo mundo vai saber, eu vou entregar. Tentaram pegar Jesus e jogá-lo de cima de um monte, e ele escapou, porque a Bíblia diz para nós que ele dá a vida voluntariamente. Aliás, até cantamos isso aqui, ou orou, o pastor Pedro orou, eu acho. Nós sabemos, à luz das Escrituras, que ele dá a vida, só que agora, de quarta para quinta, está chegando a hora, é sexta. Sexta, eu vou subir no madeiro. Sexta, eu vou sangrar. Sexta, vão tentar quebrar as minhas pernas, mas não vai precisar, porque vão ver que eu já morri. Sexta, vão pegar uma lança e vão colocar do meu lado, vai sair água. Está chegando a hora de eu receber uma coroa de espinhos. Está chegando a hora de eu ser chicoteado.
Está chegando a hora de me colocarem nas costas uma madeira pesada, para eu subir o caminho do Gólgota. Está chegando a hora de Simão Cirineu me ajudar. Está chegando a hora de todo mundo me deixar. Está chegando a hora de eu ser negado, traído, Pedro e Judas. Abandonado, todos os outros, exceto João. Falamos de Pedro e de Judas, porque um negou e um traiu, mas exceto João, todos os outros abandonaram Jesus. No momento mais difícil de sua vida, só João ficou lá aos pés da cruz. Irmãos, nós temos pessoas que nos abandonam na caminhada da vida. Nós temos muita gente, muitos colegas, muitos amigos. Só que se você for ver quem é verdadeiro, aí você conta 12. Pastor, 12? No caso de Jesus. E no meu caso é menos ainda. No seu também. Só que desses 12 que eram íntimos, o que metia a mão junto com Jesus no prato era o traidor. Mais próximo era Pedro, Tiago e João. E cadê esses? Na cruz. Cadê? Com medo do Império Romano, foram embora. Jesus está dizendo, está chegando a hora de acontecer tudo isso, Senhor. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Está chegando a hora de eu morrer, mas glorifica o teu filho, dá glória a ele, exalta ele, coloca ele em uma posição superior, ou seja, eu vou morrer, Senhor, mas me ajuda a caminhar por tudo isso, passar por tudo isso, me dá força para cumprir a expiação, me dá força para ir para a cruz, mas me ressuscita também. Glorifica o teu filho, me faz cumprir toda a missão. Assim, da mesma forma, eu quero a glória, nesse momento da cruz, a mesma glória que me conferiste, versículo 2, quando o Senhor me deu autoridade, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. O Pai já tinha dado ao Filho glória, quando deu ao Filho autoridade sobre toda a carne. E agora o Filho está dizendo, Senhor, esta glória, eu quero ela de novo, me dá mais, me fortalece para todo esse momento e me exalte. E quando o Pai conferiu autoridade ao Filho, olha a consequência disso, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Quando o Pai glorifica o Filho e dá autoridade ao Filho, o resultado é todo aquele que olhar para o Filho e todo aquele que crê no Filho recebe a vida eterna. O resultado da vida do Pai e do Filho, dessa comunhão, dessa união e desse ministério, sacrifício do Filho ir para a cruz, é a Lagoinha Mangabeiras, é a Assembleia de Deus, é a Presbiteriana, é todos aqueles que hoje confessam Jesus, que veio em carne, que é Deus e que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós só estamos aqui porque o Pai exaltou o Filho na crucificação, na morte e na ressurreição. Nós só podemos congregar, nós só podemos estar aqui hoje porque Jesus foi para a cruz. Versículo 8. Vai para o 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente, conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus pregou 3 anos nessa terra, fez o ministério, anunciou o reino, proclamou o reino, ensinou as bem-aventuranças, ensinou a perdoar, ensinou a amar, ensinou a cuidar dos órfãos, ensinou a obra de Deus. Lá em João 6, por exemplo, muitos abandonaram a Jesus, não receberam-o. Lá em João 6, por exemplo, quando o discurso começou a ficar pesado, não é porque vocês são filhos de Abraão, vocês têm que passar por mim. Quem não tiver relacionamento com o meu corpo e com o meu sangue, não é filho de Deus. Não vem dizer que é filho de Deus porque é filho de Abraão, não. Quando a pregação começou a ficar pesada, eles foram embora. Não quiseram. Mas os discípulos continuaram. Os discípulos ficaram. Aliás, para esses discípulos, Jesus fala, vocês não querem ir embora também, não? Irmão, tem gente que tem medo de perder membro de igreja.
Por isso não prega contra o adultério, contra a mentira, contra a prostituição. Tem gente que não quer tocar em coisas pesadas da Bíblia, com medo de desagradar. Deixa eu te falar, nessa igreja você tem que sair daqui desagradado. Nessa igreja você tem que sair daqui odiando. Ou o pregador, que não vai mudar nada na sua vida se você odiar o pregador. Ou odiando os seus pecados, aí vai mudar a sua vida. Ou você não gosta do pregador, ou você não gosta dos seus pecados. É igual a irmã, pastor, por que é que toda pregação é Deus me batendo? É porque você não para de pecar. Não para de fazer errado. Aí Deus está te corrigindo, te corrigindo, te corrigindo. E por que Deus está te corrigindo? Porque Ele te ama. A Bíblia diz que Ele açoita, corrige o filho que ama. Se você está sendo corrigido, Ele te ama. Sem correção, a Bíblia diz, não é filho, é bastardo. É por isso que toda vez a gente toma uma pancadinha da palavra de Deus. Toda vez a gente toma um tapa na cara da palavra de Deus. Porque está dizendo assim, não é desse jeito, você é meu filho, e filho meu não anda assim. Filho meu não curte essas fotos que você está curtindo, não. Filho meu não vai nessas boates que você está indo, não. Filho meu não traz esposa, não. Filho meu não mente na empresa, não. Aí ele está te corrigindo para você parar de fazer isso, para você ser semelhante a Jesus. A multidão não quis isso, mas os discípulos quiseram. Lá em João 6, vocês não querem ir embora, não? Aí Jesus disse, Senhor, Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, em João 17:8, Jesus está dizendo, eu preguei, eu anunciei, eu proclamei, e eles creram em mim. Se Israel me rejeitou, eles creram. Ele veio, Jesus, para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. A pregação gera efeito em quem crê e em quem não crê, irmão. Para quem crê, salvação, para quem não crê, juízo. Pastor, o senhor pregou, nenhuma alma se rendeu a Cristo, e aí, vai parar o ministério? Primeiro, o meu ministério é pregar. O serviço de salvar é com Deus, não é comigo. Meu papel é só pregar. O seu também lá na sua casa, é só pregar. Lá na sua empresa, é só pregar. Para o seu marido, o seu papel é só pregar. Porque quem convence é o Espírito Santo. Quem atrai é o Pai. Quem perdoa o pecado é o Filho. E o ministro, e o servo, e o pastor, e a igreja. Só prega. E quando pregamos, pessoas se rendem. Mas pessoas não se rendem. Para que se cumpra João capítulo 6. Perdão, 3. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E se o homem se manter, 36 do capítulo 3, se o homem se manter rebelde contra o filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Então você pode vir a este culto e converter. Congregar nessa igreja e converter. Mas se você congrega nessa igreja e não converte, pode continuar vindo. Só que quando você morrer, nós vamos para o velório. Mas quando a gente for para o céu, nós vamos encontrar você lá não. Você vai para o inferno. Sem Jesus é inferno. Com Jesus é céu. Sem Jesus é passar a eternidade com o diabo. Com Jesus é passar a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O que o texto está dizendo é, eu preguei, eu anunciei, eu falei, eles me receberam. Eles creram que eu sou o Messias. Os judeus até hoje não acreditam que Jesus é o Messias. E nós estamos aqui a milhares de quilômetros de Israel, dizendo, Jesus é o Messias, Jesus é o Messias, Jesus é o Messias. 9. É por eles que eu rogo. Irmão, eu não tenho compromisso com o seu Jesus. Meu compromisso é com o Jesus da Bíblia. Olha o que o Jesus da Bíblia disse. É por esses que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. De trás para frente. Nos que creem, eu recebo glória, louvor. Eu e o Senhor, Pai, somos um. E como somos um, eu quero orar a ti. Ora, pode orar, filho. Você quer orar por quem? Pela
população mundial inteira? De jeito nenhum. Jesus. Por quem que você quer orar, filho? Pelos discípulos. Se você veio com essa mentira, tira essa mentira da sua cabeça. Todos são filhos de Deus. Mentira. João 8,44, Jesus disse, o Jesus da Bíblia, não é o Jesus da igreja evangélica, da igreja que você converteu, da igreja católica, do Espírito, não, isso aí eu não quero saber não, eu quero saber do Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia diz assim, olha em João 8,44, vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem. Paulo disse, existem pessoas que são filhas da ira de Deus. Filipenses 3, Paulo disse, até chorando ele diz, que são inimigos da cruz de Cristo. Se não passar por Jesus, irmão, é inimigo da cruz de Cristo. Se não receber Jesus como Salvador, não é salvo, não é da família de Deus. Pastor, que pesado. Aí você reclama com Deus, que foi Ele que escolheu assim antes da fundação do mundo. Eu não tenho nada, eu só estou avisando. Já passaram aqui avisando isso? Eu só estou avisando. Porque quem não passar por Jesus, não é da família de Deus. Aí não recebe a intercessão de Jesus. Sabe o que é clamor? É o grito da alma. Sabe o que é súplica? Um pedido intenso. Sabe o que é intercessão? É quando você pede em favor de alguém. 9 horas nós temos uma intercessão. Todo domingo. Não é para ficar falando só para vocês não, irmão. Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Na intercessão. A intercessão é, Senhor, abençoa meu irmão. Senhor, abençoa o culto. Senhor, abençoa a igreja. Senhor, guarda a nossa liderança. Senhor, guarda os membros dessa igreja. Isso é intercessão. Uai, pastor, nunca intercedi por ninguém. É egoísta. A oração tem 30 minutos. É só para você. Você é um egoísta, precisa de arrependimento. Jesus não era egoísta. Jesus está orando, mas está orando pelos seus. Senhor, Pai, eu oro por eles, não pelo mundo todo. Por que Jesus orou só por esses? O 11. Já não estou no mundo. Ele está indo embora, irmão. Ô, irmão, você consegue imaginar o privilégio desses discípulos que viram Jesus em seu ministério? Só que todo privilégio tem uma grande responsabilidade. Eles viram Jesus na terra, pisou aqui, Jesus pisou e eles viram. O cumprimento das profecias, está lá Jesus, eles viram. Só que por causa disso, depois eles receberam o Espírito Santo, que coisa boa, para quê? Para morrer, para serem assassinados pelo Evangelho. Onde está isso? Atos capítulo 1. Eles tiveram esse privilégio, eles viram Jesus, só que agora Jesus está indo embora. Já não estou no mundo, eu estou indo embora. Minha missão está cumprida. E a deles? Só está começando. A missão de Jesus está quase acabando, faltam alguns dias para acabar. Mas a missão dos discípulos de pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra está apenas começando. E é por isso que Jesus vai orar por eles. Mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Por que Jesus orou pelos seus? Porque ele está indo embora. E eles estão ficando. Ah, meu irmão, e nessa terra? Nós precisamos de oração. Para cumprir a missão e o chamado, nós precisamos de oração. Para dar conta de ser fiel até o fim, nós precisamos de oração. Para continuar negando o desejo dos olhos, o desejo da carne, soberba da vida, nós precisamos de oração. Para dizer não a este mundo e sim à palavra de Deus, para sermos apregoeiros, nós precisamos de oração. Para sermos palestrantes, não precisamos. Para sermos coaches, não precisamos. Para pregar, para agradar as pessoas, não precisamos. Mas para sermos fiéis à Escritura, precisamos. Porque tem uma possibilidade de você não ser perseguido. Não leva a sério isso que eu estou falando. Mas se você levar isso a sério, Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós, alegre, regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A vocês não foi dado o privilégio de apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Todos que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos, todos. Nós precisamos de oração, e quem está orando por nós aqui, ou melhor, pelos discípulos aqui, é Jesus. Jesus está intercedendo ao Pai. Pai, eu estou indo embora, mas o que eles vão passar aqui não está no gibi.
Pai, eu estou indo embora. Vou dar um grande privilégio para eles. Serão pregadores, arautos, atalaias, mas eles vão sofrer demais nesse mundo. Diferente da teologia da prosperidade. Vem para Jesus, vai ficar milionário. Vem para Jesus, vai ganhar muita coisa. Vem para Jesus. Quer trocar de carro? Vem para Jesus. Quer arrumar um namorado mais bonito? Vem para Jesus. Quer ganhar dinheiro? Vem para Jesus. Jesus sabia que o evangelho dele não era o evangelho da prosperidade. Jesus sabia que ele não tinha nada com esses camaradas de hoje, não. Jesus está dizendo, eles estão indo para o matadouro, como lemos 15 dias atrás. Como ovelhas para o matadouro. Eles serão odiados por este mundo. Pai Santo. Não é o cara lá de cima, não. Pai Santo. Não é para chamar Jesus ou Deus do jeito que você quer, não. É para chamar do jeito que a Bíblia chama. Ah, eu tenho intimidade. Você tem intimidade? Tem mais intimidade que Jesus? Jesus chamou de Pai Santo. Ah, é meu papaizinho, é cheirosinho, é fofinho, é o cara lá de cima. A Bíblia não chama ele disso. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabaote, Deus dos exércitos. Jirê, Nissi, Rafá. Tem que chamar Deus do jeito que a Bíblia chama. Intimidade não gera libertinagem, nem nas palavras. Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda naquilo que o Senhor é. Que me deste, eu também sou, para que eles sejam um, assim como nós. Segundo motivo da oração de Jesus para os discípulos. A primeira, eles vão sofrer demais nesse lugar aqui. A segunda, eu quero que eles sejam unidos. Uns diziam lá na igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e Jesus está dizendo, Senhor, deixa essa turma, deixa esses discípulos unidos. Divergência teológica gerou um monte de denominação na nossa fé. Mas denominação na fé protestante é coisa de homem. Deus não é assembleiano. Deus não é batista. Deus não é presbiteriano. O que Deus está pedindo, o que Deus Filho está pedindo a Deus Pai é que esses discípulos não abram denominações em seu nome. Que eles não abram brigas e contendas, que eles não sejam partidários, mas que eles sejam um. Ô irmão, se Pedro e Paulo, João, Tiago, visitasse Belo Horizonte, eles iam ficar assustados. Eles iam olhar para os nossos cultos, para as nossas igrejas, e iam falar assim, de onde vocês tiraram isso? Por que vocês estão fazendo isso? Jesus não ensinou isso. Por que o nome de A e o nome de B tem que estar acima de todos, se é só o nome de Jesus que tem que ser elevado? Por que é que vocês estão idolatrando líderes? Por que é que se o pastor Márcio Valadão entrar aqui, vocês recebem com tapete vermelho, mas se o mendigo entrar aqui e sentar perto de vocês, vocês até saem de perto? Por que vocês estão assim? Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou os discípulos, ou orou para que os discípulos fossem um. Assim como o Pai e o Filho são um. Eu gosto de um pastor na internet que fala assim, se quiser dar glória só para disfarçar, pode dar glória, só para disfarçar, só para fingir que você não faz isso. Esse silêncio está assim, meu Deus, sou eu. Está na sua cara, sou eu. Aí disfarçou, obrigado. 15. Olha o 15, versículo 15. Não peço que os tires do mundo. Tirar do mundo ia ser mais fácil. Está chegando a perseguição, me tira do mundo, é mais fácil. Está chegando a luta, me tira daqui, Jesus, é mais fácil. E aí, papai? Daqui a pouco eu pego você, tá? Está chegando a luta, o problema, a dificuldade, me tira daqui, Senhor. Jesus está dizendo, não é para tirar isso do mundo, não.
vão passar luta, eles vão passar dificuldade, eles vão passar problema, mas eles que vão alavancar o evangelho do reino pelo mundo inteiro. Eu não quero minimizar a sua dor em hipótese alguma, mas quanto mais difícil, continua. Não peça para ir embora por causa da dor, apesar disso ser legítimo. Elias pediu, Jonas pediu, Paulo pediu, Moisés pediu, mas eu queria que você não pedisse para ir embora por causa da dor, porque lá no fundo, isso pode atrapalhar o seu ministério. Porque mesmo na dor e mesmo na dificuldade, você está pregando, você está avançando, você está cuidando de pessoas, você está fazendo a obra mesmo na dor. Me tira do mundo, Senhor. Não dá, porque ainda você tem que ungir 2 reis para Israel, tem que ungir Eliseu como seu sucessor, e 7.000 não se dobraram, Elias. O homem que pediu a morte, Elias, nem a morte viu. Não morreu. Pastor, o salário do pecado é a morte? Todos pecaram? Sim. Elias pecou? Sim. Elias morreu? Não. E aí? E aí fica na sua, que você não tem nada com isso. Deus faz do jeito que Ele quer, a hora que quer, da forma que quer. Não tira os discípulos do mundo, não tire eles dessa terra, só guarda eles do maligno. Jesus pediu o Pai para nos guardar do nosso inimigo. Não é seu vizinho, não é seu primo, não é quem te odeia, é Satanás e seus demônios. Nossa guerra não é contra homem, sangue, carne, é contra principados e potestades. E sobre esses, ou diante desses, ou acima desses, nós estamos guardados. O diabo não pode nos tocar. Somos propriedade exclusiva de Deus. Você só precisa sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E a Bíblia diz, ele fugirá de vós. Tem gente que no ministério da libertação fica com medo. Satanás está ali. Se Satanás está ali, vamos embora. Para lá. Os demônios estão ali. Então não pode ir lá não, vamos embora. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Onde é a questão? Vamos lá. Onde é o terreiro? Vamos lá. Onde estão evocando Exu? Vamos lá. Porque nós temos Jesus do nosso lado. Pastor, mas e o ecumenismo? Eu não sou ecumênico. Para mim, só um está certo, Jesus. Aí todos os caminhos que levam a Deus, não levam. Aliás, o Vitor deu estudo quarta-feira dizendo que levam. Mas no sentido de, pode seguir o satanismo, uma hora você vai encontrar com Jesus. Pode seguir a idolatria, uma hora você vai encontrar com Jesus. Pode seguir a mentira, uma hora você vai encontrar com Jesus. Só que é lá no juízo final. Só um está certo. Só quem professa Jesus como Cristo. E o único mediador entre Deus e os homens. Só Ele está certo. Pastor, posta um vídeo lá, para você ficar bem com as testemunhas de Jeová. Não, seita. Posta um videozinho lá, para você ficar bem com os católicos. Não, idólatras. Posta um videozinho para você ficar bem. Não. Eles estão no erro. Gostei não, posso fazer nada. Não livra eles desse mundo, não. Guarda eles do mal. 17. Santifica-os na verdade. Separa-os na verdade. A Igreja Batista da Lagoinha é a verdade. Está escrito aí? A Igreja Evangélica é a verdade. Está escrito aí? Pastor, o senhor não é evangélico? Não, sou. O senhor não é da Igreja Lagoinha? Não, sou. O senhor não é protestante? Não, sou. Mas não somos os detentores da verdade. Ou seja, não é só aqui que pregam a verdade. Aliás, se você for para uma igreja que diz que só lá prega a verdade, seita, exclusivismo, sai fora. Santifica-os na verdade, separa eles naquilo que é concreto. Tá bom, aonde? Na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, Pai. Isso aqui é oração de Jesus para os seus discípulos. Separa eles, papai. Isso não existe. É só para você entender. Aí o papai fica de lá. Como é que nós vamos separar eles? Aí o filho de cá. Na verdade. Aí o pai de cá. Onde é que está a verdade? Aí o filho diz, na tua palavra. Não é no livro de Ellen White.
não é na pérola de grande valor dos mormons, é na palavra. Santifica-os na verdade. Onde é que eu acho a verdade? Na palavra. É por isso que você é levado por vento de doutrina às vezes, porque não conhece a palavra. É por isso que tudo que falam com você sobre doutrina, você acredita, porque não tem a palavra. É por isso que tudo que falam sobre você de Deus, você acredita, acha lindo, arrepia, acha maravilhoso, bate palma, porque não conhece a palavra. Se conhecêssemos a palavra, rejeitaríamos muitas coisas que escutamos. Santifica o Senhor aonde? Na palavra. Porque ela é verdade. 20. Está pronto para dar glória? Está pronto para bradar? Está pronto para marchar? 20. Não rogo somente por estes. Não rogo só por Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Natanael, Mateus, Tomé, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão Zelote. Não é só por esses. Eu já excluí Iscariotes daí. Eu não rogo só por estes. Não. Roga por quem mais? Intercede por quem mais? O texto diz. Mas também por aqueles que vieram a crer em mim. Jesus orou por mim na sua semana de morte. Jesus orou por você na sua semana de morte. Jesus orou por todos aqueles que viessem a crer. Tomé, só porque você viu, você está crendo? Mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Eu não vi, mas eu creio. Eu não conheço a fisionomia de Jesus, mas eu creio que tem um Deus lá em cima com corpo de glória, que é Jesus. Eu nunca ouvi a voz dele, mas eu leio a Bíblia e ele fala comigo. Eu nunca peguei ele no braço e falei assim, vamos ali. Mas o Espírito Santo está em nós em todo lugar que a gente vai. Mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Jesus disse, eu não estou rogando só pelos 11, eu estou rogando por aqueles que vieram a crer em mim. Você, esse trem ruim, sério. Esse trem ruim que eu sou. Mesmo assim, ele recebeu oração. Ou melhor, nós recebemos oração dele. E a gente fica daqui, para fulano eu não oro. Lá da igreja. Ei, é da igreja, não oro. Por que você não ora, irmão? Se Jesus orou por você. Fulano eu não amo. Por que você não ama se Jesus te amou? Ah, mas eu sou eu, né? É você. Você é um trenzinho, né? Você é a rosa de Saron. Para com esse negócio aqui, chamar a mulher de rosa de Saron. Vocês estão mais para Jezabel. Tem que arrepender todo dia. Mulherzinha de chá, irmã Isabel, 60 a mais aqui. Mas, ô, perolazinhas, é para as mulheres de 60 anos, arrepender, vocês estão indo para o inferno. Então perto. Amém, Isabel? Posso contar com você ou não? É que esse papinho de lero-lero aqui, 60 a mais não, hein? É Bíblia para essas mulheres, hein? Estão precisando de Bíblia. Essas mulheres estão precisando de Bíblia, irmão. Para deixar de ser invejosa, para deixar de ser articulosa. Fofoqueira, falaram aí, fui eu não. Essas mulheres dessa igreja estão precisando de Bíblia. Passar a mão na cabeça de vocês, mas não, vocês estão precisando de Bíblia. E os homens? Aliás, perdão, Pedro, a partir de 18 de outubro, ou melhor, na data de 18 de outubro, às 18 horas, teremos o primeiro culto de homens da igreja. 18 de outubro, às 18 horas. Primeiro culto de homens desta igreja. Vem cá para você ver se vocês são. Vem cá para vocês ver se vocês são os soldadinhos de Jesus. Pega pesado com esses caras. Se Jesus orou por nós, se Jesus nos amou, a gente tem que amar. E a gente tem que orar por essas pessoas que Deus nos deu aqui nessa igreja. Nós precisamos orar pelas pessoas. Paulo disse em 1 Timóteo 2, ora pelos reis, ora pelos investidos de autoridade, ore pela classe pobre, ore pela classe média, ore pela classe alta, ore pelos homens. Agora, como é que nós cremos em Jesus? Como? O texto diz, por intermédio da sua
A Bíblia diz: aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. É na pregação. Ah, pastor, tem que ir na igreja? Não, falei pregação, não falei igreja, instituição, falei pregação. Porque, de vez em quando eu pergunto, quem aqui é pregador? Ninguém levanta a mão. Eu fico assim, meu Deus, vocês não são pregadores? Não, pastor, eu não prego no púlpito, com pedestal. Não estou falando isso não. Estou falando no Uber, estou falando no ônibus, estou falando na escola, estou falando na faculdade. Todos nós somos pregadores do Evangelho. E como pregadores do Evangelho, 2 Coríntios 5, estamos no ministério da reconciliação. Aleluia. Levando pessoas para Deus. É lá na empresa. Pastor, não tenho tempo para pregar, porque eu trabalho de 8 às 18. Com quem? Com meus funcionários, com o meu patrão. Olha o seu público aí, a igreja aí. Olha os discípulos aí. Porque Deus está salvando, Deus continua salvando, Deus continua libertando, Deus continua transformando, Deus continua curando, através da sua palavra. Irmão, pode ter pós-culto, pode ter cantina, põe mais coisa aí nesse micro-ondas aí. Mas, não pode faltar palavra. Salva não é cantina depois do culto, não. E salva não é coffee break, antes, depois, sei lá, é trend, sei lá como é que fala esse trem. Não é isso que salva. O que salva é a pregação fiel da palavra de Deus. Por intermédio da palavra, muita gente vai crer. E o objetivo disso, 21 termina aqui. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. No versículo 9, 10 e 11, no 9, 10 e 11, a oração é que eles sejam um entre eles. No 21, que eles sejam um com a gente, com a Trindade. É união entre a igreja e união entre a igreja e Deus. Que eles sejam um na terra, mas que eles sejam um com a gente também. É para isso que Jesus orou por você. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que ele continua intercedendo por nós. Ele continua orando por nós. Só Jesus? Não. Romanos 8, o Espírito Santo também intercede com gemidos e inexprimíveis. Nós estamos guardados. Estamos guardados ou não estamos guardados? Estamos protegidos ou não estamos protegidos? Vamos sair desse estado ou não vamos? Não vamos. Porque Jesus orou por nós lá há 2000 anos, orou por nós agora, está orando agora, o Espírito Santo também. O cerne da oração é: guarda esse meu povo nesse mundo mau. Faz eles serem unidos e una eles a nós. Não precisa de mais nada não. Você chegou aqui com qual pedido de oração? Acabou. Não precisa mais não. Você chegou aqui querendo o quê? Acabou, não precisa mais. Pastor, e aquilo que eu mais quero? Legítimo, ok, ele pode dar. Mas e aquilo que você mais quer? Se ele não te der, ele já te deu livramento do demônio, ele já te deu união com seu irmão, e já te deu união com ele, e já te deu o novo céu e a nova terra. O que mais? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Você pode fechar os seus olhos? Ah, meu irmão, vamos orar a Deus. Com seus olhos fechados. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua igreja, pela tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos guardou, nos protegeu. Ah, Jesus, obrigado porque o Senhor orou por nós. Obrigado porque o Senhor intercedeu por nós e intercede ainda. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é fiel a nós e nos protege do maligno. Obrigado, Pai, porque se o Senhor não vier, ou se o Senhor não nos recolher, semana que vem estaremos aqui também, porque estamos guardados pelo Senhor. Guarda cada um dos meus irmãos, Pai. Guarda a família deles. Guarda, Pai, cada membro desta igreja, os que virão à noite. Aqueles que não puderam estar aqui esse domingo, Pai, por qualquer motivo, guarda eles, Pai. Protege eles na Tua presença, Deus. Ah, Pai, faz a gente ser um povo unido. Faz a gente amar uns aos outros. Faz, Deus, cuida da gente, Senhor.
Não deixa, Pai, a gente abandonar os teus caminhos. Não deixa, Pai, a gente viver em rixa, facção, dissensão. Não, Deus. Mas que essa igreja seja conhecida, Pai, por uma igreja unida, de pessoas que amam uns aos outros, que querem o bem uns dos outros. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar,